Distrito Federal, relativa ao quarto trimestre de 2012, consequentemente fechando a média anual de 2012. Eu gostaria de convidar para compor a mesa, pela Fibra, o assessor da Fibra, o senhor Dione Cerqueira. Pela Codeplan, nosso presidente, Júlio Miragaia. Nosso secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Dr. Gutenberg Uchoa. Representante da FEComércio, José Eustáquio Carvalho. Diretor do SEBRAE DF, Antônio Valdir Oliveira Filho. Ainda, representando a Secretaria de Fazenda, Dr. Sebastião Melchior Pinheiro. E representante do BRB, Dr. Helder José de Araújo Dias, gerente de crédito industrial do BRB. Nesse instante, eu passo a palavra ao Dr. Dione Cerqueira para fazer a abertura em nome da Fibra. Senhoras e senhores, bom dia. Gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do secretário Gutenberg, Júlio Miragaia, demais convidados. O presidente Antônio Rocha, em virtude de uma outra agenda, não pôde estar presente aqui nessa manhã, mas pediu que trouxesse um abraço dele a todos os presentes. O presidente entende que esse indicador ele é extremamente importante para a nossa economia, uma vez que o Distrito Federal, até pouco tempo atrás, não dispunha de indicadores capazes de apontar os rumos da nossa economia, né? Nós tivemos um período até o ano 2000, se eu não me engano, Júlio. O Júlio teve à frente da Codeplan, nós tínhamos uma revista conjuntural e ela era utilizada, né, por todos os formuladores de política, até mesmo a Federação das Indústrias, no momento de suas políticas, definição de suas políticas. A partir de 2003, a Federação das Indústrias começou a realizar a pesquisa Indicadores de Desempenho da Indústria. Em 2007, nós agregamos mais outras 3 pesquisas e realmente sentimos falta de um indicador geral, um termômetro geral que pudesse auxiliar a federação na conclusão dos seus estudos e dos seus trabalhos. Quando nós tivemos a oportunidade de participar da primeira divulgação do IDECOM, nós enxergamos ali essa oportunidade, né? Então, esse foi um presente que a Codeplan trouxe para o Distrito Federal no que diz respeito a indicadores econômicos. Vamos então agora, né, conhecimento, passar a palavra aos demais. Nesse momento, eu passo a palavra ao Júlio, que coordenará os trabalhos de divulgação desse índice. Bom dia a todos aqui presentes nessa divulgação do IDECOM, referente ao quarto trimestre e ao conjunto do ano de 2012. Saudando aqui a presença do secretário Gutenberg. Também convidamos, né, o secretário Adonias, que não pôde vir, né, por motivo de viagem, está aqui representado pelo Sebastião. Agradecer a presença do nosso amigo Valdir, superintendente do SEBRAE DF, o nosso anfitrião, o Diones, representante da Fibra, o Eustáquio, representante da FEComércio, e o Helder do BRB. Às vezes, Gutenberg, a gente fica, né, pensando por que um indicador tão importante, né, como o Diones enfatizou agora, não suscita maiores interesses, né? A gente está falando, quando a gente fala de PIB, a gente está falando da economia de Brasília, né? Ou seja, como implícito no PIB está
o emprego, a geração de emprego, está a geração de renda, enfim, está a qualidade de vida das pessoas. Quando a gente olha para a Espanha ou para a Grécia, que são países que estão passando por uma retração, né, nos seus respectivos PIBs, ou Portugal, e a gente vê que essa retração ela tem uma relação com o caos social. A Grécia está hoje, em 2012, ela teve uma retração de 2,7% no PIB, que se reflete numa taxa de desemprego de 26%. Né? A Grécia tem uma taxa de desemprego que se aproxima de 30%, né? Com uma queda pelo 4º ano consecutivo do PIB. Então, PIB é isso. PIB é emprego, PIB é renda, PIB é qualidade de vida. E às vezes a gente olha e todo o esforço que a Codeplan fez, como já foi também enfatizado, tínhamos um PIB, né, que é o PIB divulgado oficialmente, em conjunto com o IBGE, mas com uma defasagem de 2 anos. Né, e o esforço que a gente fez foi começar a divulgar um PIB preliminar, reduzindo essa defasagem para 1 ano, e agora o IDECOM, que é um prenúncio do que foi o desempenho da economia, né, na finalização do trimestre, né, imediatamente posterior. E a gente não consegue trazer mais do que 25, 30 pessoas para o auditório. Né? É uma coisa que eu paro e penso, né? Inclusive o Johnny, nem o empresário. Né? Os empresários parecem que não estão nem aí para essa situação, mas a gente lida com isso, né? Não vai deixar de fazer o que precisa, né? O que precisa ser feito. Então, eu acho que é um indicador da máxima relevância, né? Foi muito importante que esse indicador, considerando que na média do Brasil, né, tivemos um PIB de 0,9% ano passado, né, um pouquinho abaixo de 1%, e o nosso desempenho de 3%, ele tem que ser saudado, tem que ser comemorado. Né? E particularmente porque, mais uma vez, é a administração pública que segurou o nosso PIB. Se a gente for observar, aí, daqui a pouco o Felipe e a Sandra vão apresentar os números de forma mais esmiuçada, mas a gente vai observar que a administração pública cresceu 2,9%, né, coladinho ali, ou seja, ela que puxa, né, o desempenho do nosso PIB. Em linha, inclusive, com o desempenho nacional, né, que foi de 2,8%. Então, aquilo que a gente costuma dizer lá na Codeplan, a administração pública, ela representa tanto o bem quanto o mal para o DF. O bem porque ela segura, né, a nossa economia, mas o mal é porque a gente ainda, né, e você que está chegando na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o Valdir que lida com isso, né, lá no SEBRAE, de alguma forma ela funciona também como um certo elemento inibidor, né, do desenvolvimento ou da diversificação tão necessária para a nossa economia. Né? Mas, mais uma vez, ela nos salva, né, ela puxa o nosso PIB. A gente tem visto, o São Paulo divulgou recentemente o PIB, foi de 1,2%, o PIB de São Paulo. O Rio Grande do Sul teve um crescimento negativo e são estados que têm economia baseada na indústria. E a gente vai ver que a indústria nacional ela teve, né, um decréscimo, uma transformação, caiu 2,5% nacional, ou seja, nesses estados onde a indústria tem um peso grande, puxou, né, o desempenho para baixo. No nosso caso, felizmente, a administração pública teve um desempenho bem positivo, né, nesse panorama e respondeu aí por um PIB bastante razoável que a gente teve em 2012. Então, eu finalizo por aqui, né, mas sempre chamando a atenção para isso, que acho que é um desafio de todos nós, né, das entidades que atuam, tanto representativas, né, dos setores produtivos, como a Fibra, o comércio, mas também do governo, né, a SDE, SEBRAE, BRB, a Fazenda, a Secretaria de Planejamento, todas essas que atuam nessa área econômica, né, o desafio é esse, né, é fazer com que essa discussão ela possa chegar, né, de uma forma mais clara e evidente à própria população, para que ela enxergue essa relação de 3 letrinhas, né, o P, o I e o B, o que isso pode representar na vida de cada uma delas. Vamos fazer uma rodada simples, né, Júlio? Bem rápida, 3 minutinhos para cada um, para a gente passar a apresentação. Inclusive, o doutor Valdir vai ter que se ausentar daqui a pouco por um compromisso. Secretário, por favor. Bom dia,
Bom dia a todos. Inicialmente eu gostaria de agradecer ao Júlio Miragaia, diretor presidente da Codeplan, e a todos os presentes, ao cumprimentar aqui aos membros da mesa, e dizer poucas palavras, mas eu acho que palavras objetivas. Dizer que para nós, do desenvolvimento econômico, e eu acredito que para todo o governo e para o empresariado, é preciso que nós estejamos atentos a indicadores como o indicador da evolução do PIB no Distrito Federal. Eu reputo, Júlio, de extrema importância o monitoramento dessas informações. Todas as economias maduras dos países desenvolvidos ou as economias centrais monitoram os seus indicadores do PIB, da evolução de cada um dos seus setores e subsetores da atividade econômica, como forma de ter balizadores para a expectativa de crescimento da economia local, da economia regional, e isso impulsionar a economia do próprio país. Portanto, para nós, de desenvolvimento econômico, da área de desenvolvimento econômico, é extremamente importante. Isso é o mapa de como é que nós devemos crescer. É a produção de uma série histórica, de uma série estatística, para que se perceba que variáveis podem ser monitoradas ou podem ser trabalhadas, e quando se trabalha essas variáveis, como se comporta o crescimento econômico, como se reflete isso através do produto interno bruto. Ora, vocês devem se recordar que a maior economia do mundo, os Estados Unidos, sofreu de 2008 para 2009 uma forte retração no seu crescimento. E lá, nos Estados Unidos, os Estados Unidos são o país mais monitorado do mundo em termos de estatísticas, em termos de índices. Para todos os tipos de atividade existe uma série estatística, existe uma análise estatística do comportamento, e não é diferente para a economia. A economia está toda lastreada num conjunto de variáveis que são monitorados praticamente diariamente. Então não é surpresa que a economia dos Estados Unidos rapidamente conseguiu se recuperar de uma crise gravíssima por ter meios de pesquisar quais os indicadores ou quais as variáveis que deveriam influir num processo de retomada de crescimento. E assim, em todos os setores, como eu falei, na área de saúde, ou na área de previdência, na área de seguros, existem índices que são analisados praticamente com a periodicidade semanal ou quinzenal. Lá existem seguros que podem aferir, por exemplo, qual é o índice de probabilidade de que um raio caia em alguém que está embaixo de determinado abrigo. Portanto, há um seguro que é baseado no cálculo atuarial sobre a incidência da probabilidade de um raio cair em determinado cidadão quando ele está sobre determinado abrigo. Isso é a maturidade de uma economia que deu importância aos seus índices. Nós temos que evoluir com isso também. Acho que essa percepção aqui colocada pelo Júlio da importância de termos a percepção do nosso índice, dos nossos índices, das nossas variáveis locais, para determinar como devemos direcionar o nosso fluxo de investimentos, como devemos direcionar o encaminhamento das nossas estratégias de atração de novas empresas e formulação
de parcerias de empresas locais com empresas estrangeiras, para que o crescimento do PIB não fique somente sedimentado nas bases que foi colocada aqui em relação à administração pública, em relação ao crescimento do Estado. Portanto, eu, para não me alongar, finalizaria me congratulando, parabenizando aqui a Codeplan, parabenizando todos os presentes e ressaltando mais uma vez a importância do conhecimento dessa série histórica do PIB do Distrito Federal, dizendo da importância e do nosso interesse em compartilhar essas informações e utilizá-las como mecanismo de criação de novas vocações econômicas para o Distrito Federal, tentando alavancar o crescimento lastreado nas informações que já estão registradas a partir dessa série que tem sido desenvolvida aqui sob o comando da Codeplan. Muito obrigado a todos. Bom dia, secretário. Bom dia, Júlio. Bom dia, demais companheiros de mesa. Bom dia, participantes desse evento. Inicialmente, as desculpas do nosso presidente, doutor Adelmir, que também já estava com compromisso e não pôde comparecer, mas ele deixa, e eu endosso, e é desnecessário até para as pessoas da Codeplan, que a gente tem um contato mais próximo, da importância desse trabalho, não só pela importância do que o trabalho representa, porque eu vejo o seguinte, a gente não faz um indicador desse, ele tem a sua própria importância. Quem não der a importância, em princípio, pode estar achando que não está precisando, mas ele vai valer. As pessoas vão começar a buscar, com certeza, num determinado momento. Mas o mais importante, isso é que eu sempre sou repetitivo, mas eu parabenizo o Júlio e a equipe, é que esse trabalho ele tem uma importância em si, e mais ainda, que ele mostra para nós, que estamos em Brasília há muitos anos, que vimos essa cidade crescer, e vimos que já existiu planejamento alguma vez, e parou, está se tentando fazer, é a seriedade com que a Codeplan está levando esse trabalho à frente, quer dizer, está retomando o que ela realmente nunca deveria ter deixado de ser. Então, para nós é importante, e a gente renova, pela federação, a nossa sempre pronta atenção e disposição em colaborar, em ajudar no que for preciso. E, para nós, com certeza, temos a dificuldade também de mostrar para o nosso pessoal, como também deve ter aqui o nosso amigo Dionis, para mostrar para os nossos sindicatos, para os nossos empresários, a importância que nós achamos que tem. Mas nem por isso a gente vai deixar de considerar importante, vai deixar de prestigiar e deixar de incentivar e colaborar no que for preciso. Então, mais uma vez, parabéns por esse trabalho. E uma outra coisa, quer dizer, não é de assustar que a administração pública no Distrito Federal tenha puxado o PIB. Ela puxou em 2,9 no DF, mas ela puxou 2,8 no nacional. Então, ela é peso no Brasil. E ainda bem, né? Porque senão o desastre seria um pouco maior. Então, parabéns e estamos à disposição no que for preciso. Doutor Helder Araújo, do BRB, por favor. Bom dia a todos. O nosso presidente também teve um problema de agenda e não pôde estar presente. Eu cumprimento o senhor secretário, o senhor Gutenberg, e também ao senhor diretor da Codeplan, o senhor Júlio Miragaia. E o que eu quero dizer é o seguinte, eu sou gerente de uma área de crédito industrial, e a gente viu nos últimos tempos um incremento no número de pedidos de financiamentos. Apesar de a economia do DF estar basada mais na administração pública, que o PIB cresceu, nós estamos verificando um expressivo aumento da necessidade de financiamentos para o setor no comércio de serviços, tá?
Então, o BRB, como o agente financeiro do GDF, tem buscado novas fontes de recursos para financiar o setor produtivo, tá? E tem incentivado também áreas de crédito industrial, áreas de crédito imobiliário, tá? Com novas linhas de financiamento com recursos do FGTS, e também buscado o desenvolvimento do setor agropecuário, tá? Então, assim, era somente isso que eu teria para falar com vocês. Neste momento, eu gostaria de convidar os integrantes da mesa para ocuparem a primeira fila, para que o nosso técnico, Felipe Timanga, faça a apresentação dos dados. Bom dia a todos. Bom, cremos que o que deveria ser dito parece que a mesa já esgotou, né? Assim, a parte que eu podia assim, ficar falando, o que é o IDECOM, para quê? Acho que a mesa já falou quase tudo, né? Mas passaremos assim rapidamente, né? Nosso objetivo, porque nós desenvolvemos o IDECOM na Codeplan, né, era construir o índice trimestral que forneça informações, né, sobre o desempenho da economia ao longo do ano. Então, até então, o que a gente tinha aqui em Brasília, como o presidente Júlio já observou aqui, era a divulgação do PIB, né, que era divulgado com uma defasagem de quase 2 anos. Isso quer dizer o quê? Que estamos em 2013, o ano de 2012 já fechou, iremos saber o PIB de 2012 quando, Sandra? Daqui, final de 2014. Então, o objetivo então era esse aí, conseguir um indicador que possa nos dar, né, a evolução da economia ao longo do ano. Vamos avançar. Ok? Então, essa falta desse indicador que possibilite acompanhar o desempenho da atividade econômica local com periodicidade, pelo menos trimestral, dificulta a elaboração de políticas, né? Acho que a mesa já apontou isso, né? A importância de termos esse tipo de indicador, que vai permitir a tomada de decisões como elaboração de políticas públicas, não apenas por parte do governo, mas o setor privado também, conhecendo a evolução da economia ao longo do ano, pode tomar medidas de investimento, que setor, onde que o negócio está indo, por que não está indo, o que dá para fazer. Então, esse indicador pode facilita sim o setor privado a tomada de decisões. Por outro lado, é bom conhecer a evolução da nossa economia, porque às vezes, né, sempre a saúde econômica do Brasil reflete a realidade da nossa economia local. Então é bom ter o nosso próprio indicador, porque ao longo do ano o IBGE fica divulgando, por exemplo, como foi o PIB do primeiro trimestre, etc. A gente pensa, então a economia está assim, mas como está localmente, aqui no Distrito Federal, a evolução da nossa economia? Então, a importância de termos um indicador trimestral, né, acompanhado ao longo do ano. E a nossa metodologia para desenvolver isso, a Codeplan, se baseou fundamentalmente naquilo que o IBGE faz para calcular o PIB, né? A metodologia, a estrutura do PIB. Pode haver uma pequena diferença metodológica, mas na estrutura, em tudo que a Codeplan faz, nós acompanhamos o que o IBGE faz para não se distanciar muito da realidade. Então, o IBGE, para isso, pode deixar aqui, pode, não tem problema. Para calcular o PIB, o IBGE divide a atividade econômica em 3 principais setores, que são agropecuária, né, serviços
indústria e serviços. E nós seguimos também a mesma estrutura. O mais importante são esses resultados, porque a mesa já falou tudo que deveria ser dito, né? É bom apresentarmos esses resultados e, passo a passo, a gente pode observar. O mais importante, nós vamos mostrar o resultado do quarto trimestre e o que foi acumulado no ano. O setor agropecuário, por exemplo, cresceu no quarto trimestre. Aqui não teve crescimento, teve queda de 23,5% no quarto trimestre, acumulando também queda no ano de 10,7%. Observando a tabela, a gente vê que o Brasil também teve desempenho negativo no quarto trimestre, de 7,5%, desempenho negativo, acumulando também queda agropecuária assim, de 2,3%. É bom observar que esse agropecuário, no Distrito Federal, a Codeplan, por enquanto, usa os produtos, agricultura, digamos, né, produtos que representam 80% da agricultura local, seja milho, soja, feijão e tomate. Essa é a nossa agropecuária. A partir desse ano, está no boletim, todos os detalhes explicados, iremos, né, trabalhar juntamente com a Emater para aperfeiçoar a parte da agropecuária. Então, iremos divulgar todas as informações, né, da parte da agropecuária. A indústria, como a gente já viu, tem peso pequeno, mas no quarto trimestre cresceu 6,6%. Brasil praticamente estagnado, teve um desempenho que o Júlio chama de pífio, 0,1%, né, no quarto trimestre, a indústria como um todo. E no ano, o DF, a indústria cresceu 5,1%, o Brasil, desempenho negativo, muito, né, acima. Claro que não podemos comparar a pauta da indústria, que ou seja, nossa indústria com a indústria do Brasil, mas fazemos essas comparações para termos pelo menos uma ideia de como o setor se comportou no ano passado. Então, no DF tivemos crescimento de 5,1%, o Brasil teve queda de 0,8%. E a parte da indústria, nós resumimos, né, os subsetores principais, que são a indústria de transformação e a construção civil. No quarto trimestre, a gente observa que a indústria de transformação no DF cresceu 4,1%, tendo queda no Brasil de 0,5%. E a construção civil, né, tinha registrado queda no terceiro trimestre, e se recuperou no final do ano passado, no DF, registrando um aumento de 7%, e no ano acumulou alta de 4,5%, e o Brasil cresceu 1,4% no mesmo subsetor, na construção civil, né? E o que mais puxou, claro, está no boletim da parte da construção civil, contratação de mão de obra, né? No terceiro trimestre, a gente tinha registrado uma queda, a gente tinha registrado uma desaceleração, né, do subsetor da atividade de construção civil, mas se recuperou no final do ano. Serviços é o setor mais representativo da economia local, né, representa mais de 90%, Sandra. Serviços, né, 93% da economia local, né, setor serviços. E teve crescimento no quarto trimestre de 3,3%, o Brasil cresceu também 2,2%, e no ano o setor serviço fechou o ano no DF em 3% e o Brasil 1,7%. Então, os serviços, como a gente já observou, tem um peso maior, cresceu 3%, e vê que esse peso foi preponderante na taxa de crescimento geral da nossa economia em 2012, que cresceu também no DF 3%, exatamente igual ao desempenho do setor serviço, apesar da queda que a gente pode observar da agropecuária, que caiu 10%, mas a representatividade é muito pequena, mesmo se tivéssemos calculado toda a agropecuária, sem levar apenas em conta o que nós fizemos de pegar apenas as principais culturas, né? Mesmo assim, a economia, né, teria também crescimento se tivéssemos calculado a agropecuária toda aqui, ó, porque não tem peso significante.
E nessa parte de serviços, o setor, como o Júlio já observou, que puxou esse crescimento que a administração pública cresceu no quarto trimestre 4,1 e fechando o ano com 2,9. Então, porque a administração pública representa mais de 50% de toda a economia local, mais de 50%, então é determinante nesse setor serviço. Cresceu 2,9 no ano e o Brasil também quase a mesma taxa de 2,8. Apesar de ter crescido no Brasil 2,8, o peso da administração pública não é igual para a economia do Brasil. Por isso, a economia acabou fechando o ano com 0,9% para o Brasil, né? 0,9%, como o IBGE divulgou no mês passado. Serviços de informação é um serviço que cresceu bastante, um subsetor que cresceu bastante, que vem crescendo desde 2010, quando a Codeplan começou a fazer simulações de cálculo do IDECOM, a gente observa que esse setor, ou seja, essa atividade, cresceu mais de 100%. Nesse período de simulação, mas no quarto trimestre o crescimento aqui foi de 15,7%, fechando o ano. É bom observar que esses anos, todas essas taxas, é uma mesma base de comparação com 2011. Então, quando a gente fala no quarto trimestre, em comparação ou na comparação com o quarto trimestre de 2011. E o acumulado no ano, claro, na comparação com o acumulado em 2011. Então, serviços de informação é um setor que vem crescendo bastante, registrou ou acumulou alta de 15,2% no ano. Podemos observar também que a intermediação financeira teve desempenho negativo no terceiro trimestre e se recuperou no final do ano. Não, se recuperou não, caiu de novo. Caiu 3,3% no quarto trimestre, fechando o ano com queda para o DF, no Distrito Federal. 1,1%, né? E o Brasil cresceu 0,5% a intermediação financeira. O que a gente observa é que a gente pode dizer a parte da intermediação financeira que crédito, por exemplo, tem crescido, mas o crédito por si só não é determinante para dizer, a intermediação financeira está uma maravilha no Brasil porque o crédito está crescendo. Não, tem vários outros elementos que precisam ser levados em consideração para determinar, né, a média do setor, da atividade no Brasil como no Distrito Federal. Podemos também apontar o comércio, que é também forte, tem um peso de 8%, se não me engano, no PIB do DF, Sandra. 6,5% no PIB do DF, cresceu no quarto trimestre 2,4%, fechando o ano com alta, com taxa acumulada de 4,6%. O Brasil cresceu apenas 1%, o setor comércio. Claro que esses indicadores, na média, a gente observa que alguns setores vão muito bem no DF, na comparação com o Brasil, você vê que alguns setores fica quase em linha, né, com o que está acontecendo aqui, outros setores não. O caso agropecuário caiu no DF, caiu também no Brasil, mas não na mesma proporção. A administração pública cresceu aqui, cresceu também no Brasil, quase na mesma proporção, 2,9% aqui e 2,8%. Finalizando, no quarto trimestre tivemos um crescimento de 3,3% no último trimestre, para fechar o ano, e o ano, nosso crescimento aqui foi de 3%, enquanto no Brasil tivemos um crescimento de 0,9%, como já foi apontado. Para não ser muito repetitivo, é bom dar tempo ao debate. Esses são os números, os boletins que foram distribuídos têm mais detalhes, ok? Devolvemos a palavra aqui. Gostaria de convidar os integrantes da mesa para retomarem seus lugares, para a gente abrir o debate.
Vou vir aqui para a mesa também, que você pode também ser interpelado. Aliás, se tiver dúvida, você que vai ter que responder. Bom, então temos aqui, né, vamos, como sempre, né, fazemos lá na Codeplan nossas divulgações, vamos priorizar as perguntas, os questionamentos, as dúvidas dos colegas da imprensa, e depois a gente abre, né, também para os demais presentes, e, né, dizendo que as questões que foram perguntadas não necessariamente, né, por isso que a gente recompôs a mesa, né, que vocês sintam à vontade para direcionar a pergunta para qualquer um dos membros da mesa, até porque a gente tem uma composição aqui, né, setor industrial, comércio, né, os órgãos de governo, né, setor financeiro, a secretaria, né, respondendo aí pelo conjunto da economia. Então, né, vocês fiquem bem à vontade para direcionar as questões. Temos aqui a Larissa, né, do Correio, a Marcela, da Band News, e a Maroa, né, da Agência Brasília, e o Nilson, né, também. Está aberto. E 11... A divulgação... Não, o que a gente tem é o preliminar, né? O preliminar. Porque, viu, Larissa? Porque é outra metodologia, porque o IDECOM a gente começou a construir, né, para exatamente ter os dados agora de 2012. Né? Mesmo, Júlio, desculpa aí, mesmo sendo uma outra metodologia, a simulação que nós fizemos na Codeplan, o IDECOM... É. Pode sim. Preliminar. É melhor trabalhar com um preliminar. Preliminar. Com a nossa divulgação. Ele é consistente com essa divulgação a partir de 2012. E aí eu queria maiores explicações também sobre a queda da agropecuária, porque se vocês têm algumas no Brasil caiu também por isso. Exatamente. O desempenho seria bom, né? Que o Simplício, né, da Federação da Agricultura, pudesse estar aqui, poderia falar melhor, mas eu vou me atrever a falar um pouco, né, sobre o setor. A agropecuária no Brasil, ela teve um desempenho, como visto aqui, negativo no ano passado. Isso derivou principalmente de problemas de seca, né, em algumas unidades da federação, na região sul principalmente, né, isso puxou, foi uma das razões, inclusive, a gente teve a oportunidade de estar com o presidente da FEA do Rio Grande do Sul a semana passada, e uma das razões, junto com a indústria, de ter puxado, né, o PIB gaúcho para um desempenho negativo. E aqui no Distrito Federal, isso refletiu em queda na produção de três desses quatro produtos, né, e também queda de produtividade, se não me engano, em 3 deles também. E como disse o Felipe, são produtos que têm um peso muito grande, a soja, o milho, o feijão e o tomate na nossa atividade agropecuária, que é diminuta, né, mas dentro dos setores tem um peso muito grande. Então foi um mix de queda de produtividade, teve também, né, em alguns casos, redução de área, que resultou numa queda na produção física, né, e também incide, nesse caso, né, de alguma forma, variações, né, de preço. Mas eu queria enfatizar que, às vezes, a gente observa um número forte, que é o número da agropecuária, 10,7, mas sem, né, aqui menosprezar a atividade agrícola, que é importante, mas, na verdade, aqui no Distrito Federal, ela tem um peso muito pequeno, né?
Eu queria até chamar a atenção para isso, né, que poderíamos ter aqui um desempenho absurdo de uma queda de 50%, que o impacto no nosso PIB seria ainda muito pequeno, né? Então, não é um dado, né, relevante que vai ter, né, incidência maior no nosso desempenho econômico. Mas por que essa queda na produtividade? O que aconteceu? São fatores climáticos, né? Às vezes pode resultar em redução de investimento, né? Às vezes os agricultores, em função de uma baixa remuneração da sua produção, eles podem reduzir investimentos em compra de maquinaria, né? Na aplicação de insumos, né? De fertilizantes. Aí tem uma enormidade, né? de motivos que resultam, né? Na queda da produtividade. Por isso que seria bom, o Simplício estivesse aqui, ele poderia explicar cada um desses casos. Na soja aconteceu isso, né? No milho, no feijão, né? Como que a gente teria esse crescimento no setor público? O que a gente pode destacar aí que fez esse fator se elevar, se destacar nesse ano? Vou passar aqui para o secretário aqui. Na minha percepção é o seguinte, o setor público, a administração pública, ela, por si só, ao longo de outras séries históricas que não necessariamente estão registradas, porque, como foi dito aqui, esse trabalho vem sendo, com essa metodologia, desenvolvido a partir deste ano, mas historicamente nós sabemos que o peso da atividade da administração pública é bem maior aqui. Então, não necessariamente, se você tem, quando você dilui as outras taxas por setores de atividade econômica voltados à indústria, agropecuária, etc., qualquer variação, ainda que não seja positiva da administração, se há algum recuo nas outras, o índice se comporta como prioritário, se comporta como mais elevado. É o que me parece inicialmente, essa pode ser um indicador. Agora, eu considero que há outros indicadores também, porque em alguns casos você tem um maior, naquele ano especificamente, aí a gente se refere a 2012, você pode ter um acréscimo significativo em atividades que não estavam que estavam aniversariando naquele ano, ou que foram incrementadas naquele ano na administração pública. Essa me parece a justificativa para que esse índice seja prioritariamente maior. Mas não se espera, imagino eu, ao longo dos próximos anos, que a importância desse índice vá diminuir de forma exponencial, rápida. Por quê? O nosso desafio, enquanto governo, enquanto Secretaria de Desenvolvimento, é buscar novas vocações econômicas para Brasília. Mas isso não ocorre da noite para o dia. Originalmente, Brasília foi planejado, o Distrito Federal foi planejado para ser um centro político-administrativo. Então, essa é a sua característica predominante, e o peso dessa predominância ele tem prevalecido ao longo desses anos. A ideia é que, ao criar políticas de desenvolvimento econômico com novas vocações econômicas para o Distrito Federal, esse peso relativo passe a ser diluído ou diminuído ao longo dos anos. Não necessariamente com a rapidez que nós gostaríamos. Por quê? Porque um dos mecanismos para incrementar novas vocações econômicas é atrair empresas de fora do país ou de dentro do país para investirem no Distrito Federal, sozinhas ou associadas com empresas locais. Só que o ciclo de decisão do investidor não é um ciclo pequeno, não é um ciclo curto. A tomada de decisão para investir ou expandir unidades fabris, unidades industriais, ou até empresas de serviços, é um ciclo
que depende da conjuntura econômica, depende das variáveis que o Distrito Federal pode oferecer como mais competitivo para determinados setores de atividade econômica, depende da própria conjuntura da empresa, se ela está num momento de expansão, da empresa que está sendo sensibilizada lá fora, ou da que está decidindo por considerar, está em vias de decidir por considerar Brasília como destino para seus investimentos. O que nós temos que fazer, o nosso papel, é um papel indutor, é um papel de escolher, a partir de critérios técnicos, que vocações econômicas serão prioritárias para se incentivar no Distrito Federal e, a partir dessa identificação, procurar sensibilizar potenciais investidores para atraí-lo para o Distrito Federal. É um desafio que, quando exitoso, ele começa a diminuir a margem da participação da administração pública na composição desse índice ou no desempenho do PIB. Gutenberg, deixa eu só fazer uma complementação, né, ao que você colocou. O setor de serviço ele tem uma característica, né, que ele tem uma tendência a ter oscilações menos fortes do que a agricultura e indústria. A agricultura ela é muito impactada por fatores climáticos, né, dessa natureza. E o setor industrial ele também depende, né, em boa medida, alguns segmentos industriais, dependem muito do setor externo, né, então tende a apresentar grandes oscilações. O setor terciário ele é um pouco, o resultado dele, uma espécie de mix, né, do setor primário e secundário. E mais ainda a administração pública, né, onde na composição entra muito a questão do salário, né, então, só em épocas eu me lembro, aqui em Brasília foi um drama, né, em 91, 92, no governo Collor. Não sei se vocês lembram quando o Collor fechou não sei quantos órgãos, colocou 50 mil servidores em disponibilidade, o PIB deu na administração pública deu uma queda violenta. Mas isso é em situações desse tipo, porque o normal, como o salário tem uma composição forte na formação desse item, então você tende a ter, você vai observar aqui, né, exceto no caso do DF, no segundo trimestre, teve uma oscilação maior, tanto no DF quanto nacional, né, não apresenta grandes oscilações. Né? Então, é uma característica, né, do setor de serviço como um todo e mais ainda, né, do setor da administração, subsetor da administração pública, de apresentar, né, oscilações menores do que a agropecuária e que o setor industrial. Também, agora me referindo a uma complementação em relação a analisar esses setores da atividade um por um, é preciso compreender também que o Distrito Federal, por ter uma delimitação geográfica menor, uma delimitação geográfica pequena, nós temos que entender que alguns setores podem estar representando, na verdade é o seguinte, o que universo, que número forma determinado setor? Porque quando nós temos uma base de um número relativamente pequeno, que representa determinado setor, ainda que com um faturamento significativo, mas nós temos um problema de, por exemplo, se eu tiver em determinado setor um número de 10, 15 empresas, com faturamento relativamente alto, e o faturamento relativamente alto que influa necessariamente na composição de qualquer índice, se eu tenho um problema em 2 ou 3 empresas, eu já comprometi o índice, porque esse peso passa a ser dividido por 15 empresas. Então, quando a gente se refere existem desafios de ampliar o nosso número, ou o nosso universo de empresas que representam determinados setores. Acho que isso aí é fundamental. A própria história recente do Distrito Federal, por ser ter um histórico de apenas 50 anos, reflete que nós vamos ainda ter algum desafio até consolidar determinados setores de atividade econômica com um número significativo que possa, ao haver problemas em algumas empresas, você não está dividindo aquilo ali por um número pequeno de empresas que necessariamente afetaria
um índice como esse. Então, a estratificação disso é preciso se observar com determinada cautela e cuidado, porque a ideia, sobretudo da Secretaria, é que nós tenhamos mais players, mais empresas compondo as nossas atividades econômicas. Não, a gente só faz essa divulgação, a gente faz quando é divulgado o PIB oficial, o definitivo. Por que isso? Porque é o que permite a comparação com os demais estados, né? Uma explicação breve. Tivemos vários, se não me engano, dos 27 da federação, 11 estão fazendo isso que a gente está fazendo, né? A divulgação do PIB trimestral. Estivemos discutindo isso com o IBGE semana passada. O objetivo é avançar até para um projeto nacional, mas atualmente são 11 ou 12 estados fazendo isso, e o Distrito Federal. Mas não há uma compatibilização desses dados na escala nacional. Isso é feito quando é divulgado o PIB definitivo, aquilo que o Felipe disse. Então, só no final de 2014 é que a gente vai ter, né, o ranking, né, dos PIBs estaduais de 2012. Né? A gente poderia adiantar o PIB 2012 com esse desempenho nacional de 0,9, ele foi de cerca de 4,5 trilhões de reais. O DF participa com em torno de 4% do PIB, né, 3,9, 4,05. Então, poderíamos estimar que em 2012 tenhamos produzido, né, algo em torno de 180 bilhões de reais. Seria o tamanho. Agora, não é um número definitivo, tá certo? Esse número ele pode sofrer alterações em função, inclusive, da totalização que ainda o IBGE divulgou para o quadro nacional ainda o resultado preliminar, né? Então, mas é só para você ter uma dimensão. E em relação ao ranking, a gente em 2010 tínhamos a 7ª posição, em 2011, 2009 tínhamos a 8ª, em 2010 partimos para a 7ª, porque superamos Santa Catarina exatamente pela questão da indústria. Santa Catarina, como tem a indústria forte, teve uma recessão forte na indústria, então ultrapassamos, e em 2011 retornamos à 8ª posição, não é isso, Sandra? Em 2010. 2008, 2009 e 2010. Então, como em 2011, né, o setor industrial andou ali mais ou menos também perto do desempenho próximo à estagnação, e 2012 teve uma nova queda, é possível, né, que nesse quadro tenhamos superado Santa Catarina. Eu diria que é bem provável, retomado a 7ª posição. Mas, na verdade, ali como são produções muito próximas. Oi? Em relação a per capita, com certeza mantém o primeiro lugar. E, Larissa, chamando a atenção mais uma vez da questão da agricultura, né, o secretário Gutenberg já se referiu a isso, né, tem que analisar a questão, né, de um lado, em termos absolutos, mas também em termos relativos, né, que ele estava citando. Fato de, né, esperarmos e ser saudável, né, um menor peso em termos relativos da administração pública na economia, não significa que ela deva decrescer, não significa que deva fazer agora a Dilma igual o Collor, né, fechar não sei quantos órgãos e botar 50 mil pessoas de disponibilidade, não é isso. Né? Essa redução relativa, ela se dá por esse motivo que ele disse, né? Crescimento, a diversificação da atividade produtiva, os demais setores crescendo numa velocidade maior. Tanto isso é verdade que, às vezes, as pessoas não entendem o porquê a agropecuária tem um peso de pouco mais de 0,5%. Recentemente, o IBGE divulgou que o PIB agropecuário do Distrito Federal, entendido ele como município, até porque ele também é município, foi o 5º maior do país, né? De algo em torno de 1 bilhão de reais. Por que ele tem um peso pequeno? Porque, né, o setor de serviço tem um peso enorme, produz algo em torno de 160 bilhões de reais. Então,
não é que ele, em termos absolutos, ele seja pequeno, porque ele é o 5º maior do país. Agora, em termos relativos, diante do gigantismo que representa o setor de serviço e a administração pública, ele passa a ter um peso um pouco superior a 0,5%. A gente não pode comparar o Distrito Federal com o Brasil por conta da indústria agropecuária, enfim. A gente tem um peso maior na administração pública. A composição do PIB é radicalmente diferente, né? A agropecuária tem um peso nacional em torno de 8 a 10%, o nosso caso é meio. A indústria como um todo tem um peso em torno de 20%, acho que um pouco mais, considerando construção civil, no nosso caso, 6% no total. E enquanto o setor de serviço, que nacionalmente tem um peso de 65%, no nosso caso é 93%. E a administração pública, que 50%, no total do 55%, por aí, e nacionalmente ela é em torno de 16%, em torno de 16%. Então, essa composição do PIB é muito diferente. O DF é um caso completamente à parte do resto do Brasil. Na nacional, o DF teve um desempenho maior. Mas como a gente não pode comparar, Por que não? Não. Comparar com o nacional? Não, desempenho fraco? Não. Cresceu 3%, enquanto a média nacional foi 0,9%. Tem, não. No global tem. No geral tem. Eu não posso comparar cada segmento. A agropecuária é distinto, o peso de cada segmento é diferente. Agora, no geral, tem. Porque o geral vai refletir exatamente isso. Por que, né, a gente... Recentemente, o governo divulgou, né, os dados acumulados em 2 anos, né, de geração de emprego, e foram gerados 100 mil empregos, né, do Distrito Federal. É reflexo disso. Está gerando emprego porque a economia está tendo um desempenho positivo. Por que estão crescendo? Mesmo sem essa industrialização, Sim. já é batida, né? Sim. Industrializar, diversificar a atividade produtiva. Uhum. Que é essa diferença tão gritante, assim, claro que tem essa diferença por conta da diferença dos setores produtivos mesmo, mas assim, então assim, a gente pode dizer que se o Brasil crescer muito também, o DF não vai ter... Provavelmente sim. Provavelmente, mas... Já aconteceu. Foi quando o DF caiu de posição, quando tivemos o PIBão de 2010, que a indústria puxou, a indústria cresceu 7,5% PIB, a indústria cresceu quase 11%, né? Só que aqui o crescimento da indústria, como a indústria é diminuta, não teve impacto. Então, o nosso crescimento em 2010 foi bem abaixo, 4%. Aí, isso acontece, né? Se a indústria nacionalmente bomba, né, como o nosso peso da indústria aqui é pequeno, o impacto no PIB geral, né, é diminuto. Falei indústria, ele foi citado aqui, ó, ele foi citado. Que é interessante essa discussão em relação à questão da indústria. É que a gente precisa compreender, né, primeiro, como o Júlio já colocou, a nossa economia é diferenciada, né? O perfil da nossa indústria também é diferenciado. O Distrito Federal hoje possui a maior parte da sua indústria concentrada na produção de bens de consumo semi-não duráveis, né? Roupas, alimentos, uma pequena parte na produção de bens de consumo duráveis, né? Quase inexistente. Então, quando o governo tenta estimular essa economia com um pacote, como aconteceu em 2010, desoneração de alguns setores, redução da taxa de juros, na realidade ele estava estimulando um outro setor, que tem um peso muito grande na economia nacional, que é a produção de bens duráveis, né? E aí você tem da linha branca, linha marrom e tem os veículos. Então, como o parque industrial é diferenciado, os efeitos dessas políticas também acabam sendo diferenciados, né? O Distrito Federal é muito forte em consumo, o setor público acaba alavancando isso. Quando a gente olha aqui e vê que o PIB brasileiro, a indústria caiu 2,5% e o Distrito Federal cresceu 5,7%, ele acaba revelando isso aí, né? O governo nacionalmente implementou uma série de medidas com vistas a estimular um determinado setor, né? Aí a gente tem veículos, a linha branca, que são os eletrodomésticos, a linha marrom, que são os móveis. Essas medidas não surtiram efeito na economia do Distrito Federal, por um lado,
né? E aí você acaba tendo uma queda do PIB nacional, mas, por outro lado, aqui o consumo, a alimentação e vestuário, ninguém deixa de fazer, né? E se eu estou tendo um ganho ou até um crédito ampliado para consumo, eu acabo direcionando para esse segmento, né? Se a gente vai nos shoppings, os shoppings estão lotados de segunda a segunda, né? Você vai segunda, está cheio, você vai terça, está cheio, você vai sábado, está lotado também, e eu fico pensando, né, olhando, falei assim, gente, da onde está vindo esse recurso? E as lojas estão cheias, né? As pessoas estão consumindo. Então, isso acaba contribuindo com está vindo do BRB essa questão. Mas, por outro lado, a gente tem uma preocupação, né? Como economista, e aí os economistas também, não sei se eles concordam, o principal item que sustenta a economia no longo prazo é o investimento, não é o consumo, né? E a economia brasileira, a gente tem assistido um crescimento estimulado pelo consumo, né, que é o chamado, aí no jargão econômico, isso é internacional, como conceito de PIB, voo da galinha, né? Então, você um consumo conjuntural, ele funciona, ele tem hora para iniciar e tem hora para terminar. E os livros, né, de economia, os manuais de economia, mostram que o consumo sustentado é aquele baseado no investimento. E aí os dados, só fazendo um comentário, os dados do crescimento da economia, ele me preocupa, né, porque a gente pega aqui 3%, é um crescimento bom se a gente comparar com o nacional. Só que se a gente pegar a média, né, e o Júlio já trouxe para a gente esses dados, do crescimento do PIB nos últimos 10 anos, a gente vê que a cada ano esse crescimento vem diminuindo. O último crescimento, a média, acho que foi 2006, 2010, a média do Distrito Federal era de 4%, né, pegou esse período. Então, a gente agora está por 3%. Provavelmente, a nova divulgação das contas regionais em 2014 já vem com a média um pouco abaixo, né, e isso é preocupante, porque mostra que o carro da nossa economia na década de 80 e 90, que é o setor público, vem perdendo força, né, e essa responsabilidade ela acaba sendo transferida para a iniciativa privada, que não tem conseguido decolar nos últimos anos. E a gente, por que ela não tem conseguido decolar? Quando você olha para os indicadores de investimento, e o Apolinário estava aqui, poderia até comentar um pouco mais, a gente tem o FCO, que é o principal indicador nosso aqui. Ele vem crescendo assustadoramente nos últimos anos, mas o ano passado, por exemplo, a gente conseguiu utilizar aí cerca de 60% do total de recursos destinados a investimentos na economia. É muito pouco, né, para o Distrito Federal. Então, se você tem essa conjuntura de um lado, né, que o investimento privado ele vem crescendo, mas a passos curtos, e do outro lado você tem uma redução no ritmo de crescimento da nossa economia, isso num cenário de 10 anos vai culminar numa estagnação da nossa economia, com reflexos... Eu acho que aí o Gutenberg vai deixar acontecer. Não. Vai deixar acontecer, com reflexos bem práticos na nossa economia, né? Então, é importante o secretário estar presente, e ele compartilha desse dado, e por isso está sendo feita uma série de iniciativas para que seja revertido esse quadro, né, na nossa economia. E provavelmente com esse ajuste, com essa atração de empresas, né, voltadas para setores que representem também a economia nacional, esse crescimento nosso ele acaba diminuindo um pouco, se aproximando do contexto nacional. Só para finalizar, a gente sempre, né, brinca, eu não preciso ter aqui uma indústria automobilística, né, não tem espaço, né, como o secretário colocou, não tem espaço. Mas eu tenho para trazer um importante elo da cadeia, né? Vamos produzir aqui o computador de bordo do veículo, né? Eu não posso ter aqui uma indústria aeronáutica, produzindo avião ou helicóptero, mas eu posso produzir aqui todos os componentes necessários a essa indústria. Isso é valor agregado. Catalão. Mas a gente...
termos de foco, né? O que eu quero? Valor agregado. No curto prazo, a indústria, um segmento dessa indústria, ela tem um valor agregado maior do que a própria indústria, uma fábrica de veículos aqui, né? Então, a gente tem esse entendimento. O setor industrial acredita que, devido à nossa limitação geográfica e até de ordem de recursos naturais, seria interessante para alavancar a indústria no curto prazo e tentar equilibrar essas contas aqui para não deixar que essa curva ela vá cada vez mais diminuindo a sua ociosidade, seria interessante essa questão. Então, por isso é que realmente a indústria teve um crescimento acima da brasileira, né? Uma está para um lado, a outra está para o outro, né? O faturamento nosso do setor industrial fechou em 2012 com um crescimento de 10%, né? A indústria nacional com 1,5%, 2%, né? Então o pessoal pergunta como é que está acontecendo. É isso, né? Se a gente andar nos shoppings ou andar de ônibus, o que o pessoal está vendo é consumo, né? Vamos consumir, e então isso é importante destacar. Presidente. Só botando um pouquinho de pimenta, porque sem pimenta não tem debate, né? Mas o pessoal está comprando mais produto não produzido aqui, né? Esse é o problema. 92% vem de fora. E também a gente viu recentemente um editorial muito interessante lá do Correio Brasiliense, né? Colocando que já, eu pelo menos, né? E várias pessoas lá na Codeplan, lá no Conselho de Economia, viu, Gutenberg, a gente tem defendido que a indústria deve ser, né? O DF ele não pode abdicar, né? Do potencial que a indústria tem, não só de geração de emprego, como indutor também do desenvolvimento do setor terciário, né? Eu acho que eu tenho visto, né, as tuas falas sobre esse assunto, né? E eu acho que você tem essa mesma percepção. E eu polemizando, viu, o Dionis, mas eu acho que já passou da hora da gente argumentar que o DF não tem território. Eu retornei, né, teve uma delegação lá em Singapura. Singapura tem um território 8 vezes menor que o nosso, 8 vezes, e produz um PIB industrial 70 vezes maior que o nosso. Então, esse município de São Paulo tem um território 4 vezes menor que o nosso e produz um PIB industrial N vezes maior que o nosso. Então, acho que o argumento, pode ter até o argumento de falta d'água, energia e tal, agora espaço, né? Não é um argumento que convença, né, mais ninguém. Presidente, eu queria fazer uma observação aqui, que, ao meu ver, esse crescimento no setor de administração pública, ele representa também uma melhora de desempenho do governo, principalmente na oferta e na melhora da qualidade do serviço de educação, saúde e segurança pública. Então, isso está dentro do controle da administração pública. Então, este setor estando crescendo, significa que o desempenho do governo vem melhorando também. Acho que o Sebastião contou aí um pouco, e acho que complementando a fala do secretário, sobre esse desempenho da administração pública, e aí a gente vê todo o governo federal e o próprio governo do Distrito Federal estabelecendo metas de erradicação do trabalho infantil, da pobreza, a questão da segurança, a questão da educação. Isso tudo se reflete num crescimento aí vamos dizer assim, do serviço e da estrutura da administração para fazer face a essas metas, ao cumprimento dessas metas. O quadro ali, quando a gente observa a estrutura, agropecuária, indústria, serviço, o interessante é que, na medida que você vai descendo na tabela, você vai aumentando a participação do setor sobre a economia local. E eu acho que fica muito claro a pouca expressividade da indústria, da agropecuária, e numa economia que se espera crescer e fazer face a tantos investimentos, inclusive investimento de infraestrutura em regiões administrativas mais recentes, a gente sabe que não vai ser o setor serviço e a administração pública que vai dar conta disso. Então tem que haver efetivamente alternativa
de ampliação do setor industrial, do setor agropecuário, e isso passa pela alternativa que também por muito tempo se chamava o entorno de região problema, entorno, vamos dizer, enquanto problema mesmo, nas décadas anteriores, o entorno é um problema de Brasília e tal. Na verdade, é uma região metropolitana que se caracteriza e que oferece toda a potencialidade de alternativas para superar esse descompasso. E eu gostaria também, a ocasião da divulgação do IDECOM, de me sensibilizar aqui pela mesa. Eu acho que, estando aqui divulgando o índice de desempenho da economia do Distrito Federal, contando com representantes do setor produtivo, contando com instituições como o caso da Codeplan, produtora de informação de pesquisa, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com a Secretaria de Fazenda, também muito interessada, porque a arrecadação tributária depende do dinamismo da economia, e com o BRB, que a gente tanto está lutando para que seja efetivado com o nosso banco de fomento da região metropolitana e do Centro-Oeste. Então, eu acho que é um momento para se registrar, um fórum de debate que muito enriquecedor e que todas as falas aqui realmente sugestiona uma série de reflexões, de discussões no âmbito de governo e de iniciativa privada. Eu acompanho bem o comentário do colega Sânio, mas eu olhando na tabela que Felipe nos mostrou, eu fiquei preocupado com o dado da indução do desenvolvimento que se quer. Claro que não é só a questão do BRP, mas a intermediação financeira, esgotou aqui, vê se dá para recompor. A intermediação financeira foi 3,3 negativo, enquanto que a nível nacional ela foi positiva 1%. Né? Então, quer dizer, por menos que o PIB seja alguma coisa que a gente localize geograficamente, e eu acho que seria interessante, eu gostaria que a gente, na Codeplan, estudasse uma forma de verificar que impacto o PIB tem no território, não é? Do ponto de vista entre, por exemplo, o setor agropecuário, que teve lá o quê? 17% negativo, se ele tem um impacto no desemprego, né, local. Então, quer dizer, o que será importante para o PIB nos mostrar? No caso do serviço de informação, e eu tenho definido a ideia de não só desenvolver o terciário, mas nós temos uma vocação, que foi muito bem lembrada pelo colega aqui da Fibra, nós temos uma vocação para o quaternário, que seria o terciário superior, no sentido da informação, né? No sentido das universidades, no sentido também dos legislativos, né? Da TV, do rádio, né? Que são elementos indutores também do desenvolvimento econômico. Então, quer dizer, como o setor de serviços de informação teve um PIB, né, de 15,7%, e no ano de 15,2%, enquanto o nacional foi 2,9%, eu acho que é uma coisa que nos indica um caminho a seguir, não é? E como isso pode ser importante para o aproveitamento das cabeças que se formam nas universidades. Eu, né, vivi 44 anos no UNB e verifico o que o geógrafo tem que ver com isso, né? Ele é um elemento importante não só na coleta de informação, mas como na plotagem desses dados no mapa, né, que a gente vai mostrar lá para o pessoal que vem aqui nos visitar da Jurong, né? Bom, então o meu comentário é o seguinte: de que maneira a gente poderia verificar como a agropecuária aqui, o IDECOM foi 23,5%, né? É mais do que eu tinha examinado lá, né? Então, de que maneira isso desempregou, né?
De que maneira isso está impactando o espaço e como esses índices que são mais altos, como eles podem ser aproveitados para o futuro, no sentido de mais emprego, mais distribuição da igualdade que se quer no Distrito Federal, com a redução da miséria e da pobreza, né? Quer dizer, eu acho que a grande luta, eu acho que a Codeplan está na ponta nesse sentido, com os seus diversos instrumentos de pesquisa, o PEDAD, né? Agora a PENAD, incorporando isso que se chama de periferia geográfica, que é a área metropolitana. Temos agora um secretário, não mais do entorno, né, mas um secretário da região metropolitana. Isso tudo nos leva a entender que há uma melhor possibilidade de intermediação financeira, sim, não é? Há uma administração, saúde e educação que estão aí na média, né? Mas tudo isso tem um impacto grande sobre o espaço e isso deve ser a preocupação de quem está à cabeça do levantamento dos dados do caso do IDECOM. A gente está se aproximando aí do horário de meio-dia e várias pessoas aqui têm compromisso. Eu só queria dizer, Aldo, que no caso da agricultura, pelo peso que a agricultura tem, né, no que a gente apura lá na pesquisa de emprego e desemprego, esse impacto é mínimo, 2 milésimos, então não é considerável. Eu perguntaria, né, ao Eustáquio, ao Helder, né, se eles gostariam de, né, com a brevidade esperada, né, fazer algum comentário em relação ao setor comercial e ao setor de intermediação financeira, para que a gente possa finalizar aqui a nossa divulgação.